Existe uma atração quase magnética pelo abismo, não é? Uhum. Por que será que a gente sente esse impulso de espiar a escuridão, de tentar entender aquilo que mais assusta nos outros? E, bom, talvez na gente mesmo. É uma curiosidade sobre a transgressão, né? Exato. Sobre o que leva alguém a romper o contrato social da forma mais violenta possível. E esse fascínio, claro, não é de hoje, mas o palco que ele tem agora é global. Tem algoritmos dedicados e movimenta bilhões. Exatamente. E é nessa encruzilhada que a gente vai mergulhar hoje. Com base no material que a gente analisou, vamos tentar desvendar as forças que transformaram tragédias reais, bom, em uma das formas de entretenimento mais populares do Brasil. A nossa missão aqui, então, é entender o que está por trás do boom do true crime. Isso, passando pela psicologia do público, pela lógica de negócios das plataformas de streaming e, o que é crucial, pelo custo ético desse espetáculo. E a pergunta que não quer calar e que as fontes levantam é: o que faz alguém, depois de um dia de trabalho, um dia exaustivo, ligar a TV e escolher relaxar vendo um documentário sobre um assassinato brutal? Parece contraintuitivo. Total. Mas a psicologia por trás disso é uma teia, assim, bem complexa de fatores. Imagino. Olha, um dos pontos levantados, por exemplo, pelo psicanalista Christian Dunker é a nossa relação com a morte. A nossa relação com a morte. Assistir a essas histórias é uma forma de se aproximar do nosso maior medo, da nossa única certeza, mas de um lugar seguro, sabe? Do sofá de casa. Ah, entendi. Isso gera um alívio quase inconsciente, um ufa. Isso não aconteceu comigo. Mas essa ideia de buscar segurança no meio do horror ainda me parece um paradoxo. Como é que assistir a um crime pode fazer alguém se sentir mais no controle? É que num mundo que parece cada vez mais caótico, imprevisível, um caso criminal resolvido oferece uma narrativa com começo, meio e fim. O mal é identificado, investigado e quase sempre punido. E isso traz uma sensação de ordem. Traz uma ilusão de que se a gente aprender os sinais, se a gente entender a mente do criminoso, a gente pode se proteger. Isso ameniza a ansiedade, entende? Entendi. E as fontes falam de uma tal identificação tripla. Isso soa como jargão de psicanálise. O que é isso na prática? É como se a gente se dividisse em três personagens enquanto assiste. Uma parte de nós se identifica com o investigador, que é o nosso lado racional, o superego, que busca a justiça. Certo. Outra parte se conecta com a vítima, que representa a nossa vulnerabilidade, o ego. E tem a parte mais sombria e inconsciente, o id, que se identifica com o criminoso. Opa, peraí. Quer dizer que uma parte nossa se identifica com o assassino? Isso é um pouco perturbador. É a parte que se fascina com quem ousou quebrar todas as regras. É uma forma de viver esses impulsos agressivos, sádicos, de uma maneira vicária, segura. É como se a gente deixasse o outro agir por nós ali naquele espaço seguro. Entendi. E o interessante é que as pesquisas indicam que a maioria desse público é feminina. Sim. A teoria é que, por serem as maiores vítimas da violência, elas buscam entender esses padrões, tipo, como uma forma de autoproteção. Ok. Então, essa curiosidade pela escuridão já existe dentro da gente. É uma matéria-prima humana. Mas como é que a mídia pegou essa faísca e transformou nesse incêndio de consumo que a gente vê hoje? Aí a gente entra num conceito que as fontes chamam de espetacularização punitiva, ou populismo penal midiático. Populismo penal. E isso não é novo, tá? Vem desde as execuções públicas na Idade Média. No Brasil, programas como o Linha Direta já faziam isso muito bem, misturando a fronteira entre jornalismo e puro entretenimento. Populismo penal midiático. Isso é basicamente criar um vilão claro para o público odiar e exigir punição, simplificando tudo. Exatamente. A cobertura da mídia muitas vezes cria um tribunal paralelo, que julga e condena antes mesmo da justiça oficial. Cria-se uma narrativa do bem contra o mal, do cidadão de bem contra o monstro. Isso não fica só na tela da TV. De jeito nenhum. Tem um impacto direto no sistema judiciário, porque essa pressão pública inflamada pela mídia pode afetar a imparcialidade de juízes e jurados.
Você está dizendo que a comoção gerada pela cobertura de um caso pode de fato influenciar o resultado de um julgamento? As análises sugerem que sim, e muito. O caso Nardoni é citado como um exemplo emblemático. Uhum. A visão de muitos especialistas é que a comoção social foi tão avassaladora, a narrativa da mídia tão poderosa, que a condenação do casal se tornou quase uma certeza, antes mesmo do fim do julgamento. Nossa. A pressão por uma condenação era gigantesca, sabe? E no caso da Boate Kiss, as fontes indicam algo parecido? A cobertura foi descrita como muito tendenciosa, focada em achar culpados a qualquer custo? Sim. Mencionam até a tese jurídica usada na acusação, o dolo eventual. Certo, dolo eventual. Isso soa como advoguês. O que isso significa na prática, nesse caso? De forma simples, quer dizer que os réus não tinham a intenção direta de matar, mas assumiram um risco tão absurdo e previsível. Com a espuma inflamável, a superlotação... Exato, as portas fechadas. Era como se tivessem concordado com o resultado trágico. A acusação argumenta isso. Alguns analistas questionam se essa tese, que é bem complexa de provar, não foi uma resposta a esse anseio social por uma punição em exemplar. Um anseio moldado pela própria mídia. Então passamos de programas de TV para uma indústria completa. E o epicentro recente desse fenômeno no Brasil, segundo o material que a gente analisou, tem nome e endereço. É o efeito Tremembé. Exato. E para entender esse efeito, primeiro a gente precisa entender o que é Tremembé. A Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, virou o presídio dos famosos. Sei. Ela abriga condenados de casos de altíssima repercussão, como Suzane von Richthofen, o casal Nardoni, os Cravinhos, Elise Matsunaga. A ideia era garantir a segurança deles, mas, simbolicamente, a prisão se transformou num banco de roteiros a céu aberto. E alguém foi lá e sacou desse banco. A série de ficção Tremembé, do Prime Video, se tornou a produção mais assistida da história da plataforma no Brasil. Um sucesso absurdo. Um sucesso que criou um efeito dominó impressionante. Com a popularidade da série, o público correu para ver outras produções sobre aquelas mesmas figuras. Ah, claro. O documentário Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, que é de 2021, voltou com tudo pro top 5 da Netflix. E no próprio Prime Video, os filmes sobre o caso Richthofen de anos antes voltaram a ser dos mais vistos. Peraí. Então o sucesso de uma série de ficção sobre o dia a dia na prisão fez com que documentários antigos, de outras plataformas, voltassem para as paradas de sucesso? Que feito cascata bizarro. Pois é, revela a lógica do streaming. Não é só interesse orgânico, é um negócio muito bem calculado. Em que sentido? Se a gente olha o quadro geral, as fontes indicam que o mercado global de true crime deve atingir quase 350 bilhões de dólares até 2031. 350 bilhões de dólares. Isso é... Cara, isso é mais que o PIB de muitos países. A dimensão do negócio é chocante. É gigantesca. As plataformas usam algoritmos que identificam a alta retenção desse tipo de conteúdo. As pessoas assistem até o fim. Isso. E passam a recomendá-lo massivamente, o que cria um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais a gente assiste, mais eles produzem e recomendam. E tem um detalhe financeiro crucial. Que é? Diferente de uma série de ficção que envelhece, o conteúdo de true crime é um ativo, perene. Um caso como o de Suzane von Richthofen pode ser recontado, reeditado, revisitado em novos documentários e séries por décadas. Ele nunca perde o valor no catálogo. É um investimento de longo prazo. Faz todo sentido do ponto de vista do negócio. Ok, os números são impressionantes, a psicologia é complexa, a lógica de negócio é clara. Mas... e o custo humano disso tudo? Qual é o preço que a gente não vê na fatura mensal do streaming? E essa é a questão ética central que as fontes levantam. Séries como Tremembé focam no cotidiano, nas fofocas, nas brigas, nos relacionamentos dos detentos. Elas acabam gerando uma empatia, mesmo que momentânea, no espectador. A prisão vira uma espécie de Big Brother de assassinos, onde você até escolhe para quem torcer.
O criminoso vira um personagem de novela, com uma jornada, com dramas pessoais. Uma humanização. Exatamente. E essa humanização, como aponta uma das análises, só é possível com o que é chamado de apagamento total e estratégico das vítimas. Peraí, apagamento estratégico. Isso é muito forte. Quer dizer que, para a história funcionar como entretenimento, a gente precisa esquecer por que aquela pessoa está presa. Esquecer a vítima. Precisa. Para que o público se envolva com a rivalidade entre a Suzane e a Elise dentro da prisão, a memória do que elas fizeram, a brutalidade dos assassinatos dos pais do marido esquartejado, precisa ser momentaneamente suprimida da narrativa. A vítima vira um mero detalhe, um ponto de partida. É um ponto muito poderoso. O único papel narrativo que resta para as vítimas é o de servir como trampolim para a fama duradoura de seus assassinos. A tragédia delas vira o começo da celebridade deles. E a dor das famílias é completamente ignorada. Temos o exemplo da série Dahmer da Netflix. O primo de uma das vítimas de Jeffrey Dahmer veio a público e disse: eles estão nos retraumatizando de novo, e para quê? Nossa, isso é terrível. É terrível pensar que a pior tragédia da sua vida vira entretenimento para milhões e você não tem voz nenhuma nisso, não tem controle. E já existe alguma reação a isso no campo legal? Alguma coisa sendo feita? Sim, as fontes mencionam um projeto de lei no Brasil que visa proibir condenados de lucrarem diretamente com obras sobre seus próprios crimes, seja com livros, séries ou filmes. Uma tentativa de frear a monetização do crime pelo próprio criminoso. É uma tentativa de responder a essa distorção, de colocar um limite ético onde o mercado parece não enxergar nenhum. Faz sentido. Então, o que a gente viu hoje foi uma jornada que começa num canto escuro da nossa própria mente, é amplificada pela mídia, transformada numa indústria bilionária e que, no fim, levanta questões éticas profundas. A linha entre vilão e ícone pop nunca esteve tão borrada. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Um pensamento para levar adiante. Quando a gente consome essas histórias, o que estamos realmente buscando? É uma forma legítima de processar o luto, a injustiça, o medo, ou se tornou só a próxima fofoca de celebridades macabras? É uma boa pergunta. O que essa nossa curiosidade insaciável sobre a vida dos monstros diz sobre os nossos próprios vazios? E mais importante, sobre a memória que, como sociedade, nós escolhemos preservar e a que nós escolhemos apagar.